Então, eu já mandei lá nos grupos o material de hoje, tá? Acho que vocês já devem ter recebido, tá? E a gente, qualquer dúvida, vocês podem, quem tiver dúvida, liga rapidamente o microfone e aí faz a pergunta ou coisa assim. Tranquilo? Recebi a tabela, tem gente que não enviou a tabela, beleza? Então, vamos que vamos. Então, até então a gente viu, né, respondendo lá a primeira pergunta da coerência lógica, a gente viu a coerência lógica, e aí viu projetando o projeto de, né, o TCC de vocês. Então, a partir disso, né, isso é o que a gente chama de parâmetros de uma pesquisa científica, tá? Para mim, são três parâmetros, tá? Que a gente tem na pesquisa científica. O primeiro parâmetro é a forma de raciocínio. O segundo parâmetro é o tipo da pesquisa. E o terceiro parâmetro é a forma de coleta de dados. Então, a forma de raciocínio, por isso que fica claro para vocês a importância de você ter toda uma coerência lógica e fazer todo esse raciocínio que vocês estão fazendo. Por quê? A forma de raciocínio, ela é na verdade, né, indução versus dedução. O que é indução? Né? Grotescamente falando, indução são as suas ideias. São as suas ideias. É o que vem na sua cabeça. Né? A forma de você pensar, ou seja, a sua intuição. Até agora, né? Até agora, para vocês chegarem, né, lá, responder qual é o problema de vocês, responder a coerência de vocês, vocês não precisaram ler quase nada. Vocês foram na, na intuição de vocês, né? Agora, no momento que você chega para ver se realmente aquilo é um problema, realmente vai dar caldo, que realmente você pode, pô, vai sair um samba dali, que a batida vai ser perfeita, você entra na dedução. Por que você entra na dedução? Porque você vai consultar a literatura científica. Você segue os métodos, né, dedutivos. Você segue um confronto científico, né? Então, só esclarecendo sobre o que é indução, são fatos particulares suficientemente aceitos e constatados, né? Onde você infere, você tem uma inferência pela sua realidade, tá? Na maioria das vezes é uma verdade geral ou universal, né? Não contida em todos os fatos examinados, é uma coisa bem geral, tá? As premissas, pode-se dizer que provavelmente a conclusão será verdadeira, mas há uma fragilidade muito grande, já que é um raciocínio limitado, porque é só pela sua intuição, né? Um exemplo clássico: Terra, Marte, Vênus, Saturno são planetas. Terra, Marte, Vênus, Saturno, Netuno não tem luz própria. Conclusão: todos os planetas não brilham com a luz própria. Ponto. Provavelmente é verdade? Sim. Só que você pode ter uma limitação porque você não teve uma discussão como um fato científico. E é uma conclusão geral. Por que a gente não pode ficar só na indução? Porque a indução leva a gente a ter uma conclusão geral. E o que a gente quer não é conclusão geral, tá? O que a gente quer é uma conclusão específica, porque conclusões gerais a gente não vai chegar a resolver um problema, já que um problema é específico. Pô, Fabrício, um problema é específico? Sim, você parte de um assunto, né? Você parte de uma problemática, que é um assunto composto por vários problemas, e você vai especificar um problema para você estudar. Então você não pode ter uma conclusão geral, tá? Quando a gente fala de dedução,
eu saio que eu vou chegar a princípios. Pô, que princípios? Premissas universais. Que premissas universais? A verdade científica, tá? E aí a gente chega a ser um consequente menos geral. Desculpa, não é à toa que qual é a nossa pergunta, terceira pergunta, desculpa, quarta pergunta da coerência lógica. Quem lembra? Vamos lá, pode falar um de cada vez, senão eu não escuto, galera. Quem lembra? Quarta pergunta lá da coerência lógica. Vamos lá, galera. Vocês estão me ouvindo? Vamos. Alô, alô, som. Tem alguém aí? Terra para Marte? A quarta? Qual será a ideia nuclear que norteará o estudo permitido à consecução do seu objetivo geral? Isso. Então, qual é a ideia nuclear do estudo, né? Permitindo a consecução do objetivo geral. Então, qual é a ideia nuclear, galera? A ideia nuclear, ela sai do problema, tá? Ela parte do problema e vai permeando todos os objetivos específicos, garantindo a consecução do objetivo geral. É o seu poder de argumentação. É aquilo que você quer sobrepor. É a sua hipótese. Como é que eu formulo uma hipótese? A hipótese é sempre supondo, né? É muito provavelmente. Você vai ver que dificilmente um artigo vai falar assim: ah, é isso, ah, não é isso, sabe? Você vai ver que muito provavelmente o artigo vai falar: ah, os nossos dados mostram que provavelmente essa melhora é em função disso, ou muito provavelmente, ou seja, ele nunca afirma categoricamente, sabe? Ele vai ter uma argumentação, mas ele vai ter um ponto de partida que é antecedente e um ponto de partida que é consequente. Isso é interessante porque qual é o grande problema de pesquisa? As pessoas, pensei num problema, tá, beleza. Mas por que a segunda pergunta é o que será feito para a solução deste problema? Pô, o objetivo geral. Por quê? Porque você vai atuar na solução, você atua na causa do problema. Por quê? Cada problema vai ter uma causa e uma consequência. Se eu for só no problema ali, de fato, vai ser paliativo. Por exemplo, estou com dor de cabeça. Né? Dor de cabeça pode ser por sinusite, pode ser por fome, pode ser uma enxaqueca, né? Eu posso ter uma encefalopatia, eu posso ter uma enxaqueca crônica, né? Ou eu posso, sei lá, se eu for menina, vamos supor que eu seja uma menina, pode ser porque eu estou naqueles dias. Beleza? Cara, são 5 possibilidades de dor de cabeça, com 5 causas diferentes. Se eu tiver uma sinusite, a forma de intervir vai ser diferente se eu tiver só com uma dor de cabeça de fome. Ou se eu só tiver com uma dor de cabeça de uma simples gripezinha, ou se eu estou com uma dor de cabeça de cólica. Concorda? Às vezes, os meninos que estão com dor de cabeça de cólica tomam um Ponstan não faz nem cosquinha. Né? Então é a mesma coisa. Um problema. Tem dia que ele por lá não vai, ó. Opa. Alguém entrou aí, eu vou pedir que quem entrou puder desligar o som. Beleza? Então, eu tenho várias possibilidades de dor de cabeça, né? Então, e que cada possibilidade dessa pede que eu tenha uma ação diferente. Então, eu preciso ter isso claro dos meus antecedentes, qual é a causa e ainda melhor, eu preciso saber se aquilo ali não for feito, qual é a chegada do ponto consequente. Que é isso que vai mostrar a relevância. Então, por exemplo, quando vocês fizeram tabela, né, de vocês lá,
Pô, qual é a importância de ter feito aquela tabela? É porque vocês já vão escrever a introdução mostrando que existe um problema que é real e que se aquele problema não for real, acontece isso e isso. Mas se resolver aquilo, você melhora isso e isso. Então você consegue mostrar esses nexos causais de antecedência, interdependência, ou seja, de dependência entre esses problemas, tá? Por isso que é importante esse confronto, né? Por exemplo, um exemplo de dedução. Todo homem é mortal. Aí você observa, Pedro é um homem. Portanto, Pedro é mortal. Então, eu relacionei com os antecedentes de consequência e interdependência. Eu já vou numa maneira mais específica. Eu não faço uma classificação mais geral. Tá? Então, ambas se fundamentam em premissas, né? Dedutivo, premissas verdadeiras, que vão levar a conclusões verdadeiras, e indutivo, a conclusões prováveis, mas de uma forma de intuição, né? Então, o que você tem que ter claro na sua cabeça é a forma de raciocínio que você vai trabalhar. Então, você já tem que ter definido de que forma você pretende trabalhar no seu trabalho. De que forma? De forma dedutiva, seguindo uma coerência lógica. Se você tiver alguma dúvida, sugiro você discutir com o seu orientador, porque vai orientar a sua dor. Né? Que vai doer. Tá claro para vocês, então, que começa pela intuição, mas o que leva vocês agora é pela dedução. Então, a escrita dessa introdução, a escrita da introdução ao problema, é uma escrita confrontando, é uma escrita mostrando que os resultados, né? Mas não é somente apresentando, é confrontando, mostrando que existe, opa, isso é um problema real, entende? É dando um suporte científico para as suas ações, entende? É mostrando. Por isso que a terceira pergunta e a quarta pergunta, elas fazem menção a quem? Ao objetivo geral do estudo. Para quê? Para assegurar a consecução do objetivo geral do estudo. Então, e a consecução, o objetivo geral é aquilo que você vai fazer. Sabe? É aquilo que você pensa em fazer. E aquilo tem que estar fundamentado. Então, por exemplo, na minha introdução, eu tenho que fundamentar muito bem tanto o meu problema, mas também as possíveis ações que eu tenho para aquele problema. Então, por exemplo, se eu quero avaliar o nível de conhecimento de adolescentes sobre diabetes, eu tenho que estar fundamentando na minha introdução também a importância de adolescentes ter um bom nível de conhecimento sobre a diabetes. Qual é a importância disso para a população? Entende? Se eu quero falar sobre... Entende? Então isso... Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Então, eu preciso ter isso bem claro, tá? Então, o processo de escrita da introdução tem que ser confrontando, tá? Como que eu posso dizer? Os artigos que vocês fizeram de buscas, fazendo os contrapontos. E lembrando que você vai usar artigos que defendem, nessa introdução, artigos que defendem bem o seu ponto de vista, porque é uma forma de você justificar a sua ideia. Toma cuidado para você não entrar em contradição. Então, feito isso, né, a gente vai para a parte 2 do nosso trabalho. Pô, Fabrício, qual é a parte 2 do nosso trabalho? Metodologia. Qual é o 2.1? É o tipo de estudo. Fabrício, então, quais são os 3 tipos de estudo que eu tenho para desenvolver na minha pesquisa? Né? Nós temos 3 tipos de estudos. Nós temos os estudos exploratório, descritivos e os estudos experimentais. Pô, Fabrício, o que é um estudo exploratório? O próprio nome já diz. É um estudo que você vai
explorar o assunto. É o vulgo revisão de literatura. Qual é o grande problema da revisão de literatura? É que as pessoas acham que ele é mais fácil de se fazer do que um estudo de pesquisa em campo. E aí acabam cometendo esse grande erro. E eu digo para vocês de coração que ele não é mais fácil. Por quê? Porque ele tem que aumentar o seu conhecimento muito bem sobre um determinado problema. Então, o estudo exploratório não é você colher ali 10, 15 artigos para você fazer o seu trabalho e pronto, como vocês fizeram para a introdução. Não, uma coisa é a introdução, outra coisa é um estudo só disso. O estudo exploratório, você tem que mostrar que você leu todos os autores mais importantes que pesquisam sobre aquilo. Isso significa que você vai ler 300 artigos. Sabe? Porque um determinado assunto tem muita coisa. Tá? Então, ele é um estudo que demanda um tempo. E tem toda uma técnica, tá? Que a gente vai passar para vocês daqui a pouco, que é de revisão de literatura, que é a revisão sistemática, que é a forma que você busca, que é a forma que você vai criar os critérios de inclusão dos artigos, análises desses artigos. Não é somente, peguei o artigo e tal. Não. Pensa nessa tabela que vocês viram, né? Pensa ela 3 vezes maior do que vocês já fizeram só para a introdução, né? Então, isso para começar, é um estudo exploratório mais ou menos decente, tá? Então, não é que vocês não tenham capacidade de fazer um estudo exploratório, mas que um estudo exploratório decente, ele demanda muito mais tempo para ser feito do que um estudo coisa. Ó, eu falo para vocês, eu estou iniciando o meu segundo pós-doc e, eu tô fazendo um estudo de revisão, né, que a minha orientadora pediu. Cara, eu tô há 4 meses só pesquisando, organizando, e ainda não consegui tirar quase nada do papel, entende? Óbvio que eu tenho as minhas limitações, eu sei disso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não é que vocês não sejam capazes de fazer, é que é um estudo que demanda muito tempo. Ele não é mais fácil que um estudo de pesquisa em campo, como as pessoas vendem. Isso é uma grande ilusão, tá? Do que as pessoas falam sobre isso. Então, o estudo exploratório, ele aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade específica e planeja, tá? Por que ele precisa ser muito bem visto? Porque, por exemplo, agora mesmo na época de Covid, né? Se você reparar, saíram vários estudos de revisão de literatura, aí depois que saíram os estudos de revisão de literatura, começaram a sair os estudos experimentais de remédios e vacinas, né? Por quê? Porque você só tem condição de planejar uma boa pesquisa descritiva experimental a partir de um bom estudo exploratório. Por isso, eu tenho certeza que vocês estão agora pensando, né, e estão associando, que é por isso que na introdução a gente pediu para vocês fazerem a tabelinha lá, buscando os artigos, confrontando. Para quê? Para que você já comece a ver, quando você for entrar na sua metodologia, o que deu certo, o que deu errado na literatura, para você planejar a sua pesquisa descritiva, tá? Ou experimental. Tá? Então, o estudo exploratório, por mais que ele não entre, né, assim, como um estudo exploratório de fato para vocês, tá? Mas ele vai entrar num sentido de tipo assim, como que eu posso dizer para vocês? Ele entra no sentido de, na introdução do trabalho de vocês, teoricamente não deixa de ser um mini estudo exploratório, tá? Porque ele serve para planejar uma pesquisa descritiva experimental, tá? Ele permite que você, através da determinada dos artigos, encontre os elementos necessários
vai ser capaz de levantar possíveis problemas de pesquisa, tá? E, como eu falei, você vai fazer uma revisão de literatura, tá? Mas é uma revisão de literatura guiada, é uma revisão de literatura sistematizada, tá? Como eu mostrei para vocês, é uma revisão de literatura sistematizada. Pô, Fabrício, o que é uma revisão de literatura sistematizada? Uma revisão de literatura com critérios, tem um desenho. Você não vai fazer uma revisão de literatura. Alguém chamou? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? A revisão sistemática, né, ou sistematizada, é uma revisão de literatura com critérios, onde você tem um desenho metodológico de como você chegou naquele artigo, né? Onde você cria um questionário, uma ficha, para ver se aquele artigo ou não vai servir para a sua pesquisa, tá? Ela tem um rigor muito maior, não é uma revisão narrativa, tá? Na introdução de vocês, vocês fazem uma revisão, é um estudo exploratório, uma revisão, mas é uma revisão mais narrativa. Se fosse um artigo só de estudo exploratório, os artigos que vocês iriam usar para discutir como resultados, você vai criar todo um design experimental, tá? Todo um banco de dados. Depois eu vou passar o material para vocês, só a fim de pesquisa, tá? Mostrando o que é revisão sistemática e uma revisão narrativa. Só para vocês terem esse conteúdo, que não é o foco aqui, visto que a ideia aqui é que a maioria dos trabalhos seja uma pesquisa de campo. Beleza? Tranquilo? Então, chegamos no estudo descritivo. Cara, só uma pergunta antes da gente ir. Sobre o estudo exploratório, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá tranquilo, galera? Alguém tem uma dúvida? Não? Então vamos embora, hein? Cala-se para sempre. Beleza, então. Show. Então, cara, estudo descritivo, o próprio nome já fala. Pô, é para descrever, né? Então, ele serve para você descrever o quê? Um perfil, tá? Um perfil, um fato, um fenômeno, tá? Ele um estudo que serve para você fazer todo um determinar traços, né, de uma determinada população, ou ver o perfil, né, que é tipo ver o perfil glicêmico de adolescente, nível de conhecimento de adolescente, nível de conhecimento sobre as ISTs, né? Então, ele serve para você ver descrever qualquer fato ou fenômeno de uma determinada realidade. É um estudo que tem um certo grau de validade científica, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não extrapolar nas medições, tá? É um estudo que você vai precisar delimitar bem a técnica, ou seja, os métodos, modelos, as teorias para coleta de dados, ou seja, tipo, quero avaliar mulheres pós-puérperas, ver sobre a qualidade, sobre sobre o que elas entendem de humanização no parto que elas passaram lá no SUS. Pô, né? Beleza. Aí você quer lá avaliar. Tá. Qual é a melhor técnica de avaliar? É um questionário? É usar a sociopoética, né? Que é uma técnica muito usada na enfermagem. É usar um questionário fechado, um questionário aberto, ou eu faço uma entrevista gravando, transcrevo. Então, isso você vai delimitar de acordo com a característica do seu estudo, tá? Isso é importante porque a validade científica desse estudo está dentro da delimitação dos métodos, né? Então, por exemplo, assim, eu quero mostrar que em São Fidélis existe uma forte relação entre adolescentes com obesidade e, né, existe a relação de adolescentes que são obesos com a falta de atividade física. Beleza.
Pô, quantos adolescentes eu vou avaliar? 10. Ah, peraí, tá frágil. 10? Entende? Então, eu preciso delimitar. Ah, mas que instrumento você utilizou para avaliar a obesidade? Ah, avaliei IMC. Pô, a gente já sabe que só o IMC não é um instrumento bom. Preciso usar, né, relação cintura e quadril também, né? RCQ. Então, beleza, sabe? Tipo, são questões que você vai ver o que está se usando na literatura. Por isso a importância de você ter um bom conhecimento na literatura sobre aquele determinado assunto, tá? Por isso que você não pode achar que vai usar, só ficar restrito a uma tese. Você precisa debater bastante, né, com a literatura, ler bem, para ver para delimitar seus métodos. Tranquilo? Então, e eu tenho subtipos do estudo descritivo. O primeiro subtipo do estudo descritivo é o estudo descritivo correlacional, né? Ou seja, é relação entre variáveis. Então, por exemplo, supõe-se que quem pratica menos atividade física tem chance de ter uma obesidade, ou vice-versa. Supõe-se. É uma relação que você vai variar. Supõe-se que, tipo, quem tem pressão alta, indivíduos que têm pressão alta e que não fazem tratamento, têm uma qualidade de vida, né? Sabe-se que existe uma relação entre má qualidade de vida e aumento de pressão alta, ou pressão alta e tabagismo, né? Ou diabetes, né? Você vai correlacionar uma série de variáveis, né? Por exemplo, na educação física o que a gente mais faz é relacionar variáveis, né? A associação entre essas variáveis. É associar desempenho acadêmico com a dieta que o indivíduo tem e se ele tem e se ele pratica atividade física, né? Por exemplo, né, e o nível de desenvolvimento motor desse indivíduo. Então, é uma série de variáveis que a gente relaciona, né? Então, é uma forma de você fazer um estudo descritivo e correlacional. Um outro caso é o estudo de caso, que é quando você vai aprofundar a descrição de uma determinada realidade. Então, você vai descrever uma determinada realidade. Você, por exemplo, você tem uma determinada, né? Então, vamos supor, você quer ver o nível de conhecimento, você sabe que houve um aumento muito grande de adolescentes, né, com IST e idosos com IST do país, e aí você sabe que em São Fidélis acompanhou essa curva, e aí você quer aprofundar essa determinada realidade, né? Ou seja, você vai estudar um determinado caso, uma determinada população. Estudo de caso é interessante porque as pessoas acham que caso é um caso clínico, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu posso fazer um estudo de caso com uma pessoa, mas não necessariamente significa que seja caso clínico. É diferente. Estudo de caso não é a mesma coisa que caso clínico, tá? Caso clínico é porque eu vou trabalhar com um paciente que tem a questão clínica já imposta, eu já tenho um diagnóstico, eu já tenho uma ideia, tá? Já tem toda uma terapêutica em cima disso, tá? E aí eu vou fazer inferências, mas não confundam estudos de caso com casos clínicos, tá? Não é do tempo de vocês, né? Mas é igual ao Denorex, parece, mas não é, beleza? Não confundam. Estudo de caso é tipo, eu vou aprofundar determinada realidade, tá? Agora, caso clínico é quando eu já tenho um caso, eu já sei que aquele caso, aquela pessoa, aquela população, aquele grupo ali que vai ser do meu caso clínico, ele já tem toda uma propedêutica terapêutica para serem tratados, tá? E eu vou ver como é que vai ser essa inferência desse caso clínico, como vai ser a inferência. Então, por exemplo, vou dar um caso aqui do Covid, né? O Ministério da Saúde, semana passada, liberou o uso da cloroquina, né, semana retrasada, se não me engano, para pacientes graves, né? Cara, são casos clínicos que estão sendo feitos. Por quê? Pesquisas em cima disso são feitas através de casos clínicos.
Porque você tem uma inferência, ele já tem um diagnóstico, já tem um tratamento, e você vai fazer uma inferência para avaliar como vai ser aquele caso ali, como vai ser a evolução daquele caso clínico, tá? Diferentemente de um estudo de caso, que você aprofunda uma descrição de uma determinada realidade. Beleza? Um estudo descritivo que é muito comum é o estudo de análise documental. Pô, Fabrício, estudo de análise documental? Sim. Por exemplo, tanto na área da educação física quanto na área de enfermagem, uma grande questão de análise documental que é muito bem feito são as políticas públicas. Né? Por exemplo, você pode fazer um estudo descritivo sobre políticas públicas. Por exemplo, o que São Fidélis tem de políticas públicas para combate ao tabagismo? O que São Fidélis tem de políticas públicas para combate à IST? Quais são os documentos? Entende? Então, você pode fazer um estudo descritivo sobre análise documental. Ah, Fabrício, como é que você faz isso? Da mesma forma que você vai, se você faz análise de perfil, você vai avaliar indivíduos, né, humanos, você vai pedir licença, você vai fazer um termo, né, de consentimento para fazer a pesquisa, você vai pedir para o secretário ou presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Conselho do Idoso, se você for trabalhar com idoso, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, se você for trabalhar com criança e adolescente, os órgãos que tem em São Fidélis. Você vai fazer essa notificação e você vai pedir licença para eles te passarem tudo sobre políticas públicas que tem, sabe? Então, por exemplo, você vai fazer uma análise descritiva. São Fidélis em 70 e poucos fez isso, em 2000 e pouco fez isso. Que é uma coisa muito rica para você fomentar políticas públicas. Então, por exemplo, se você tem lá análise, né? Você tem análise documental. Pô, que está aí previsto. São Fidélis atendia X pessoas. Nós tínhamos X. Hoje atendem 2 vezes X. Significa então que não existe uma políticas públicas. Por exemplo, eu dou um exemplo clássico que não tem políticas públicas. Obesidade. Né? Uma coisa que, se alguém quiser um trabalho que eu acho riquíssimo, é políticas públicas para obesidade. A gente tem políticas públicas para cigarro, para IST, a gente tem políticas públicas para diabetes, a gente tem políticas públicas para um monte de coisa, mas a gente não tem políticas públicas para obesidade, entende? No nosso município. A gente não tem. Então, é uma coisa que a gente consegue, como que eu posso dizer? A partir de uma análise, você consegue defender a criação, por exemplo, de políticas públicas. Entende? Então, a galera que tem esse desejo de trabalhar com a promoção de saúde, né, a promoção da saúde pública, se enquadra bem no estudo de análise documental, tá? No estudo descritivo de análise documental. E, por fim, o pós-fato. Fabrício, que porra é essa pós-fato? É o seguinte, você quer estudar você viu um artigo. Aí você viu um artigo. Só que aí você olhou aquele artigo ali, cara, tem alguma coisa estranha nesse artigo, meu irmão. Esse fenômeno não está explicado direito, ou esse fenômeno não foi explicado por completo, ou essa amostra. Peraí, tem alguma coisa aí que não está esclarecendo bem. Aí você vai lá, você só vai analisar, você vai descrever aquele estudo. Você vai ver como é que foi o passo a passo daquele estudo. Como é que foi o passo a passo daquele estudo. O que ele cometeu? Será que está certo? Você vai confrontar aquele estudo. Você vai descrever aquele fenômeno. Isso é muito feito, por exemplo, com certeza. Agora vou dar outro exemplo também do Covid, galera, porque fica mais fácil de vocês interagirem, né? Porque é uma parada que está na moda e a gente vai conviver com ele até setembro, né? A gente vai ter, eu acho dificilmente a gente, não digo o estado do Rio de Janeiro, mas dificilmente o Brasil vai se livrar do Covid. Eu acho que antes de agosto, se a gente falar de Brasil como um todo, dificilmente. Então,
É, a gente, por exemplo, saíram vários estudos falando sobre possíveis remédios, né? Possíveis fármacos, o próprio uso da cloroquina, né? A cloroquina é uma substância. Eu lembro que na terça-feira, a gente foi dia 15 de março, lá, 16 de março, ou 17. Eu lembro quando saiu o primeiro estudo da cloroquina. Eu li e tal, aí cheguei até na farmácia ali perguntando se tinha, né, malucão e tal, pá, o cara deve ter me achado maluco. Hoje ele deve ter entendido. O cara da farmácia lá deve falar assim, porra, aquele maluco lá da faculdade estava até que estava tão errado. E perguntei também para ele de um outro antigripal também. E aí, tipo assim, cara, hoje saiu o primeiro artigo. Quando eu li o primeiro artigo da cloroquina, assim como eu, mas vários pesquisadores já publicaram artigos criticando aquele artigo. Ou seja, foi um estudo descritivo e pós-fato. Por quê? A metodologia não foi rigorosa, não teve um grupo controle, um N de pacientes, uma série de condutas que não ficaram claras, entende? Uma série de condutas que não ficaram claras de como aquele artigo foi descrito, tá? Como eles chegaram naqueles resultados ali, como aqueles resultados foram obtidos, que levam a uma tendenciosidade, né? E aí, por isso que a gente precisa ter muita calma na hora de seguir já usando um remédio, não, porque os aspectos não estão bem claros, tá? Então, é uma coisa que vocês vão ver demais agora, né? E aí é por isso que estão se aumentando. E aí, no que se começou a aumentar, vocês podem ver que, por exemplo, agora a gente já teve ontem, né, um estudo, um avanço, né, do estudo do fármaco que a Fiocruz está conduzindo, né, que já vai ser testado em 500 pacientes. Então, você já vê, né, um estudo mais robusto, envolvendo outros países e tudo mais. Beleza? Galera, alguma dúvida sobre estudos descritivos? Tranquilo? Então, só para a gente ir para os estudos exploratórios, fica claro que, muito provavelmente, na tese de vocês, né, no tese, porque para mim todo TCC é uma tese, porque vocês vão ter uma hipótese, a gente já falou isso, muito provavelmente na tese de vocês vão ter que usar, né, muito provavelmente, a maioria de vocês vão usar a tipologia de estudo descritivo, né, que é até mesmo, principalmente, a grade da enfermagem, com o estudo bem usado na enfermagem. Né, porque quando você faz qualquer avaliação, você aplica qualquer coisa, ver qualquer índice, já é uma descrição, já é um estudo descritivo. Beleza? Então, avante. Estudos experimentais estabelecem as causas dos fenômenos. Então, você vai trabalhar com o fenômeno causa e efeito. Por quê? Porque você vai produzir uma modificação na variável. Então, você tem uma inferência. Então, você trabalha com um problema. Em vez de eu só avaliar e descrever esse problema, eu descrevo esse problema e faço uma intervenção para fazer uma nova avaliação para ver o que mudou, né? Exige, então, um planejamento ainda mais rigoroso, tá? Esse planejamento começa lá atrás, já desde a sua seleção dos artigos para sua introdução. Então, por isso, a importância da tabelinha, de pensar, coerência lógica, fazer a tabelinha bonitinho, confrontar os artigos, refletir se o que você está pensando tem uma fundamentação, tem uma coerência lógica. Por isso, essa importância toda bonitinha, tá? E também planejamento rigoroso de tudo que você vai selecionar, de como você vai avaliar, como você vai dividir os grupos, né? Como é que vão ser os grupos? Isso é muito importante. A gente vê, por exemplo, trabalhos experimentais, não tem grupo controle, que é aquele grupo que só faz teste e reteste. Então como que eu vou comparar a evolução? Se eu estou comparando só o grupo que recebeu o experimento, né? Por exemplo,
Imagina eu falar assim, medicamento X serve para o Covid. Tá, beleza. Mas você comparou a evolução. Tá, eles evoluíram. Mas você olhou com quem não teve o experimento, quais foram as diferenças? Não, então isso é uma limitação do estudo, né? Então, exige todo um design é, mais apurado, mais robusto, tá? Com isso, acaba sendo um estudo que tem uma grande validade externa, né, para experimento. E são estudos mais longos, né? Então a gente tem grupo experimental e controle, né? Com isso, a gente consegue atingir esse design de ter controle experimental. Eu posso dizer que eu tenho maior segurança no que diz respeito. Isso é interessante, porque o trabalho da galera da iniciação científica da educação física trabalha com 4 grupos, né? 2 grupos controles, 2 grupos experimental, se avalia, confronta os resultados. Então, por isso que os resultados são tão robustos. Esse belíssimo trabalho que a galera faz na iniciação científica, né? E aí, aqui é uma tabelinha só mostrando, então, eu tenho pré-teste, o tratamento ou a intervenção só recebe o grupo experimental, e aí pós-teste eu faço a avaliação, tá? Então, é um tipo de estudo, tá? Que robusto, tá? Mas também não é nada de outro mundo se fazer. Só precisa ter uma coerência lógica, né? Você vai ter uma grande coerência lógica que começa desde a leitura e aí é aquela seleção também de instrumentos, até mesmo de intervenção. Por exemplo, se você pensa numa intervenção Y e a literatura já mostra que aquela intervenção Y não dá bons resultados, não tem por que eu pensar numa intervenção Y, tá? É mais ou menos isso, tá? É igual a cloroquina para o Covid. A gente sabe que a cloroquina para o Covid é só para paciente grave. Não adianta eu pensar na cloroquina para uma prevenção ou para um tratamento para quem está no estágio inicial do Covid ou está ali naqueles casos que tem o Covid, mas está com sintomas bem tranquilos. Não adianta eu pensar na cloroquina para isso. Isso a gente já sabe. Até porque a cloroquina tem um histórico de deixar pesquisadores na mão, né? Todo mundo que faz qualquer pesquisa, beabá de pesquisa, não é nem meu forte de pesquisa, básica, né? Já tem alguns anos que eu não faço pesquisa básica. Acho que a última vez que eu abri um encéfalozinho de rato, não foi nem de rato, né? Foi de chinchila. Pô, já deve ter o quê? Uns 4 anos, né? Já tem um tempinho aí que eu não faço isso. Então, todo mundo que trabalha com essas pesquisas sabe que você, né? A cloroquina tem um estado, né? Tem como eu posso dizer, tem um histórico de deixar os cientistas na mão, né? Isso não sou eu que conto, isso é a história da ciência na nossa pesquisa. Beleza? Então, galera, relembrando, né? Para fazer a sua pesquisa, você precisa definir, então, sua forma do raciocínio, tá? E o tipo de pesquisa, exploratório, descritivo e experimental. Então, por exemplo, Fabrício, eu vi as pessoas falando que tipo de pesquisa qualitativa e quantitativa. Não. Primeiro que qualidade não se separa de quantidade, tá? Isso é um grande erro. Existe um livrinho do Boaventura Santos, que é um autor, que ele fala isso. Qualidade não se separa de quantidade. Isso são técnicas. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma análise estatística, é uma análise quantitativa, mas não deixa de ser também uma análise qualitativa, tá? Ela é uma técnica quantitativa, mas na hora que eu for interpretar esses dados, é uma análise qualitativa. Então, qual e quant são técnicas e não tipos de pesquisa. E um outro erro que as pessoas cometem demais, as pessoas acham só porque estão aplicando um questionário que é uma pesquisa qualitativa. Não existe isso, galera.
qualquer questionário, ele vai levantar números, ele vai levantar categorias. Então, é uma pesquisa qualioquente, tá? Mas a técnica que você está usando, é uma técnica mais aberta, então é uma técnica de questionário qualitativo, mas não é o tipo de pesquisa, tá? Você tem que tomar muito cuidado com isso, que é um erro que as pessoas assumem bastante, mas tipo de pesquisa, grotescamente, são esses três: exploratório, descritivo e experimental. Então, apliquei um questionário, fiz uma entrevista qualquer, o meu estudo é descritivo. Tipologia do meu estudo, descritivo. Ou, para dizer melhor, é uma avaliação de contexto, né? Um sinônimo de estudo descritivo é o que a gente chama de avaliação de contexto. O que é avaliação de contexto, galera? É o que avalia um contexto. O contexto daquela população sobre aquele assunto naquele determinado momento, tá? Para levantar o quê? Um problema, tá? Então, ou para mostrar que aquilo realmente é um problema evidencial e que no futuro cabe ali naquela população um estudo experimental sobre aquele assunto. Tranquilo? Alguma dúvida, galera? Tá tranquilo? Tá tranquilo por aqui? Beleza? Então, tá. A partir de agora, tá. Então, para a próxima aula, vocês estão vendo minha tela? Tá aparecendo meu Word para vocês? Tá aparecendo? Sim. Sim? Beleza. Então, repare, esse é um templatezinho, né, que eu coloquei no grupo hoje, atualizado lá para vocês. Então, a introdução, tá? Já vou pedir, então, para que o resumo, né? Vamos só começar aqui. Título. Título do trabalho é a última coisa que a gente faz, tá? Pô, Fabrício, por que título é a última coisa que faz? Porque título é aquilo que eu fiz, que eu pretendia fazer. Então, eu não dou um título agora, sabe qual é? Título é aquilo que eu fiz do que eu pretendia fazer. Então, vocês não precisam dar um título agora. Aqui, se já quiser botar o nome de vocês, podem botar. Resumo é a penúltima coisa que a gente faz no trabalho. Pô, Fabrício, por que o resumo é a penúltima coisa? Porque a última coisa é o título. E tá, Fabrício, mas mesmo assim, por que o resumo é a penúltima coisa? Porque ele é o resumo do trabalho. Então ele precisa entrar elementos da introdução, elementos da metodologia e elementos de conclusão, de resultados. Com isso, eu só vou ter depois que eu realmente terminar o meu trabalho. Então, o que eu quero que vocês já comecem, e aí vocês em dupla, né, lindamente, né, comecem já a trabalhar e a escrever. Então, repare, vocês já vão começar a escrever em formato de texto a introdução de vocês, tá? Aí aqui, nesse template, tem todas as normas de formatação, certinho, beleza? E aí depois vocês vão para materiais e métodos, que é a mesma coisa de metodologia. E aí vocês vão rascunhar, tá? Rascunhar o 2.1, beleza? O 2.1, que é a tipologia do estudo. Tranquilo? E aí vocês vão me enviar, né? Vocês vão fazer isso. Vocês vão me enviar para a nossa próxima aula, que, por força de Deus, né? Força divina, vai ser no dia 30 de abril, correto? Isso. Fale. Você está dando presença para quem está assistindo aula ou pelos trabalhos entregues? Pelos trabalhos entregues. As presenças vão ser pelos trabalhos entregues. Tá. Tá?
Não Obrigada. por quem está assistindo aula, não. Mas eu espero que a galera esteja assistindo aula e não somente ligado aqui no conteúdo. Espero que a galera esteja assistindo aula e também espero que a galera esteja curtindo lá o podcast que a gente está fazendo para vocês. Amanhã deve ter episódio novo lá para vocês de podcast. Então, só recapitulando aqui, tá? Então, ó, Ô, Fabrício. falha. Então, semana que vem não tem aula não, né? Não, semana que vem não tem aula nenhuma. Então tá. Por quê? Porque é recesso. É recesso. O que acontece? Dia 21 é feriado. Tá? Aí, 23, dia de São Jorge. Né? Ah, gente, é meu aniversário, Fabrício. E. Acho que o pessoal cantar parabéns pra mim. Sim. A gente marca um parabéns online. Tá vendo, Vanessa? Vou ter parabéns. Aí depois vamos chamar de pela saco, mas tá tranquilo. Aí é o seguinte, 20, mas só vou fazer isso só. Eu quero ver teu truco, a cerveja e o churrasco depois. Truco, Cada um cerveja, na sua casa. Truco, cerveja e churrasco eu faço por minha conta no final do ano, quando todos os TCCs estiverem prontos. Pronto, vamos cobrar, gente. Marcado. Aí sim. Só arranjar o local. Tanto a educação Vamos cobrar, tá gravado. A Júlio aula tá tá gravando sendo isso aí, né? gravada. A aula tá sendo gravada. A aula tá sendo gravada, podem ficar tranquilos. Então, galera, só recapitulando aqui, ó. Mandei o template nos grupos, tá? No Zap. Aí vocês já vão trabalhar. Já coloca aqui o nomezinho da dupla de vocês. Aí o resumo vocês não vão fazer agora. Aí já começa a rascunhar a introdução, né? Botando nas normas aqui como o trabalho fala. Beleza? Aí, e vem aqui depois materiais e métodos e começa a rascunhar o 2.1 de vocês, e vocês me enviam até o dia 23 de abril, tá? Beleza? Pô, Fabrício, por que enviar até o dia 23? Para eu poder ler e para na nossa próxima semana a gente poder dar uma devolutiva para vocês, para cada dupla. Beleza? Tá? Essa é a ideia da disciplina, tá? Beleza? Galera, alguma dúvida? Já acabou. Alguma dúvida? No caso, Fabrício, a gente não vai ter ainda desenvolvido a introdução, né? Vai ter começado a rascunhar. Como a gente já vai determinar o estudo que a gente vai fazer se a gente ainda está rascunhando a introdução? Então, você vai começar a rascunhar a introdução, você já vai ter uma ideia mais ou menos se você vai fazer um estudo descritivo ou um estudo experimental, entendeu? Você vai ter mais ou menos essa ideia. Você já tem mais ou menos a ideia, muito provavelmente você vai para um estudo descritivo, entende? Porque você vai, como que eu posso dizer? Você vai começar a pensar numa ideia, você já vai ter visto que a maioria daqueles estudos foram por questionários ou aplicação de escalas, entende? Então você vai acabar já indo para um estudo descritivo. Entendi. Mas aí no caso o método, a gente só vai escrever o método, ainda não vai desenvolver. Não, mais nada ali. Só o 2.1. De ética do estudo. Deixa eu compartilhar aqui de novo aqui com vocês aqui. Estão vendo aí? Tá aparecendo? Ó, só o 2.1. O 2.2, o 2.3, o que tem para baixo, vocês não vão compartilhar nada, tá? Não vão compartilhar, desculpa, vocês não vão rascunhar nada, só o 2.1, beleza? Como diz o Dr. Fará, vamos por partes, né? Só lembrar do Dr. Fará. O Dr. Fará vai por partes. Só lembrar dele que a gente vai por partes.
entendeu? Só recapitulando que eu perdi uma parte. Então, a gente só vai fazer o 2.1. Não, 2.1, isso, só vai fazer o 2.1. Só que você já vai apresentar, já vai me mandar também com uma introduçãozinha rascunhada aqui, entendeu? Uma parte da sua introdução aqui rascunhada aqui. Entendeu? Sim. É porque a Tá. introdução mesmo a gente só vai te entregar no final do período, não é isso? Mais ou menos. Só que a gente já pode começar a rascunhar a introdução. A gente não Tá. precisa esperar chegar o final do período para fazer, para ter a introdução pronta. A gente precisa rascunhar. Lembrando, galera, a partir da semana do dia 30, tá? Comecem já a organizar com sua dupla. Se vocês quiserem atendimento durante o dia ou durante a semana, em algum horário alternativo específico, comecem a agendar, beleza? Não deem mole, tá? Vamos aproveitar essa quarentena aí pra gente tá fazendo isso aí, beleza? Então, galera, da minha parte, basicamente é isso, tá? Alguém tem alguma dúvida para tirar sobre as tabelas? Sobre alguma dúvida que ficou quando foi fazendo as tabelas? Alguém tem alguma coisa que vocês queiram colocar? Só ir falando aí, galera. Não? Tranquilo? No caso, Fabrício, você vai dar um retorno individual sobre as tabelas ou a gente vai dando continuidade? Pode ir dando continuidade. Ah, Fabrício, quando é que eu paro a tabela? Qual o número de artigos? O número que você achar que já está suficiente para você escrever a sua introdução. Entendeu? Não existe um número-chave. Tipo, tem assuntos que você vai escrever a introdução, sei lá, com 8, 10 artigos. Tem assuntos que você vai escrever com 40 artigos, entende? Depende do seu assunto, ponto de vista que você quer dar, entendeu? Mas, Fabrício, tipo assim, a gente vai mandando as coisas para você. A gente queria um retorno para saber se está ficando legal, se é por esse caminho Então, realmente, então, entendeu? aí esse retorno eu tenho condição de dar quando você começa a rascunhar a introdução, entendeu? Eu posso dizer que de todas as tabelas que eu vi, elas ficaram realmente como eu imaginei, tá? Aí agora é pegar aquilo e transformar no rascunho da introdução. Por isso que eu pedi para que vocês mandem até o dia 23 esse rascunho da introdução, para que eu possa ler e até quando vocês tiverem a próxima aula, dia 30, todos já tenham tido retorno, entendeu? Que aí eu tenho uma semana para dar retorno, é tranquilo ler o que vocês vão escrever, tranquilo, numa semana eu consigo ler, entendeu? Ficou claro para ti? Tá? Mas, e qualquer dúvida é só mandar e-mail e zap que a gente vai respondendo. Não hesitem de, tipo, tirar dúvida, entendeu? Não hesitem. Fabrício, Fale. o orientador, a gente tem até entrega desse negócio no final do período para decidir? Não, você já pode decidir antes já. Na próxima aula, eu já vou mostrar para vocês uma fichazinha que vocês já podem procurar o orientador de vocês caso vocês queiram, tá? Para formalizar a orientação. Mas não necessariamente você precisa formalizar agora, tá? Você pode ir mais para frente, tá? Porque é minha obrigação fazer você procurar o seu orientador já com uma introdução, com a ideia rascunhada, e não do zero, entendeu? Entendi. É muito mais fácil você, né, simpatizar com um carro que já está acabado que um carro que ainda vai, né, um apartamento que já tá que a obra já está quase no final do que uma obra que ainda nem começou, entendeu? Tá? É mais ou menos essa lógica. Beleza? Beleza. Então, tranquilo. Galera, foi um prazer estar com vocês. Até dia 30, então. Curtem bastante os feriados, né? Hoje já tem algumas lives. Fim de semana que vem também tem algumas lives.
Curtam bastante as lives aí que vão ter pelos feriados. Fiquem em casa, tá? Tomem cuidado aí com o coronavírus, que eu falo para vocês que o buraco é muito maior do que a gente imagina, galera. Tá? O que eu posso dizer é que a gente teve um artigo aceito. Em breve ele vai sair o aceite certinho. A gente vai divulgar com vocês que a gente fez a curva do Covid para São Fidélis, né? A gente publicou numa revista e tal, aí saiu o aceite. A gente só está esperando o aceite sair certinho e aí a gente manda distribuir para vocês que a gente fez a curva, né? Se a galera não ficar em casa, né? O que pode acontecer com São Fidélis se a galera não respeitar a quarentena, né? Então é bem sério, realmente a gente tem que respeitar a quarentena. Beleza, galera? Então, ó, um beijo queijo aí para vocês, um bom feriadão, um bom final de semana. Foi um prazer estar com vocês aí de novo, hein, galera? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.